Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. É claro que o principal assunto sobre o Corinthians desta quinta-feira foi o sorteio da primeira fase da Libertadores da América de 2025. Eu não falo pré-Libertadores, eu falo primeira fase, porque já vale para Libertadores, inclusive para artilharia. O Júnior Santos do Botafogo foi artilheiro da Libertadores da América do ano passado com 9 gols. 8 foram nessa fase, chamada pré-Libertadores por alguns. Então não é pré-Libertadores, é primeira fase da Libertadores. Já vale pela Libertadores. Enfim, hoje sorteio na cidade de Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. E o Corinthians, não dá pra gente falar em sorte, né? É bom ter muito cuidado quando se fala em sorte, sorteio, Corinthians, Libertadores. A gente lembra bem daquela história do presente de Deus lá, do Guarani do Paraguai. Então não vamos falar em sorte. Mas o Corinthians, ele acabou pegando um time mais modesto na fase em que entra. Nesta primeira fase, para explicar, são 3 etapas. O Corinthians não participa da primeira etapa. O Corinthians entra já na segunda etapa, das 3. Entra na segunda etapa. E nesta segunda etapa, o Corinthians vai enfrentar um adversário venezuelano, o Universidad Central da Venezuela, que é um clube modesto de Caracas, na Venezuela, que tem um estádio com capacidade para 25 mil torcedores. É a primeira vez que o Universidade Central participa da Taça Libertadores da América, então é um estreante na competição, não ganhou o campeonato venezuelano, terminou na, acho que terceira ou quarta colocação, porque é tão complicado o sistema lá do campeonato venezuelano, que é até difícil saber, mas terminou na quarta colocação no torneio Apertura do campeonato venezuelano, acabou sendo eliminado na semifinal do torneio Apertura, no Clausura, nem foi para a semifinal, enfim. É um time modesto, tá? Lá de Caracas, na Venezuela. Então o Corinthians, que não poderia já pegar Boca ou Bahia, que são teoricamente os times mais fortes desse sorteio, porque estavam no mesmo pote, mas no outro pote havia alguns times mais fortes que o Universidade Central da Venezuela. E na terceira fase, caso o Corinthians passe pela Universidade Central, aliás, os jogos são nos dias 19 e 26 de fevereiro. O Corinthians decide em casa. Então, 19 de fevereiro em Caracas, 26 de fevereiro na Neoquímica Arena. Se o Corinthians passar pela Universidade Central, aí sim poderia pegar Boca Juniors, Cerro Porteño, Bahia, clubes mais fortes. Não vai pegar. O Corinthians vai pegar ou Barcelona do Equador, que é um outro time que já entrou nesta segunda fase, ou um vencedor de um confronto da primeira fase, entre o El Nacional do Equador e um representante do campeonato boliviano, que ainda não foi definido. Então, na primeira etapa, vão jogar El Nacional do Equador e este representante boliviano. O vencedor enfrenta na segunda etapa o Barcelona do Equador. E aí o vencedor deste confronto enfrenta o vencedor entre Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Jogos também de ida e volta. E os confrontos devem acontecer entre os dias 5 e 12 de março. O Corinthians também, caso passe para essa terceira etapa, decide em casa. Primeiro jogo fora de casa, ou no Equador, caso jogue contra Barcelona ou El Nacional, ou na Bolívia, caso jogue contra esse representante boliviano ainda não definido, e depois decide em casa na Neoquímica Arena. Aí, se passar por esta terceira etapa, o Corinthians entra na fase de grupos da Libertadores da América. Então, repetindo, o Corinthians entra na segunda etapa contra o Universidade Central da Venezuela. Se passar pela Universidade Central da Venezuela, tem 3 possibilidades: Barcelona do Equador, El Nacional do Equador e um representante boliviano ainda não definido. O Corinthians tem totais chances de se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América. São 4 jogos, né? Lembrando, 2 jogos na segunda etapa, 2 jogos na terceira etapa, sempre ida e volta, e o Corinthians decide sempre a segunda em casa.
E uma outra notícia do dia, fora este sorteio da Libertadores da América, o Corinthians move seus pauzinhos para tentar contratar um lateral esquerdo para brigar pela titularidade com o Matheus Bidu. O Hugo deve rodar, deve ser emprestado, porque o Diego Palacios está se recuperando da cirurgia, vai brigar por uma posição também, e o Corinthians está atrás de um lateral esquerdo. E o nome da vez é Mauro Júnior. Mais um jogador que pouca gente aqui no Brasil conhece, mas isso não quer dizer nada, né? Porque na janela de transferências da metade do ano passado, o Corinthians contratou o próprio André Ramalho, o Charles e outros jogadores que poucas pessoas tinham ouvido falar aqui no Brasil e que se deram muito bem, né? O departamento de estatísticas, de análise do Corinthians está trabalhando muito bem em relação a esses jogadores. O Mauro Júnior tem 25 anos de idade, foi formado no Deportivo Brasil, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira nas categorias de base, foi observado pelo PSV, ele era meia, jogava como meia, depois ele passou para a lateral esquerda, hoje é titular absoluto do PSV, tem contrato só até a metade do ano, então pode ou rescindir esse contrato até a metade do ano, ou o Corinthians dá um dinheiro para o PSV, porque só tem mais 6 meses de contrato, enfim, há algumas possibilidades. Ainda não tem uma proposta concreta para o jogador, mas há conversas em relação ao Mauro Júnior. Tem gente lá em Belo Horizonte falando que o Corinthians está atrás do Guilherme Arana. O Corinthians sempre está atrás do Guilherme Arana, né? Toda janela de transferências se fala em Guilherme Arana no Corinthians, afinal foi um jogador formado no Corinthians, deixou o clube, e sempre que tem possibilidade, o pessoal fala que ele pode voltar ao timão, enfim. Mas hoje ele é titular ou reserva da seleção brasileira, depende do jogo. Titularíssimo do Atlético Mineiro, tem contrato até 2027 e é muito caro. Então, eu pessoalmente acho muito difícil o Corinthians trazer o Guilherme Arana. O Corinthians não tem dinheiro para pagar o que o Palmeiras, por exemplo, está querendo pagar no Paulinho, mais de 160 milhões de reais pelo Paulinho do Atlético Mineiro, né? Então, em relação ao Guilherme Arana, eu pessoalmente acho muito difícil. Não impossível, nada é impossível no futebol, mas muito difícil. Mas tem o Mauro Júnior, que o pessoal vai dar um Google aí para saber quem é, e é um lateral esquerdo que jogou junto com o André Ramalho, inclusive, no PSV da Holanda, e o Corinthians está em conversas com este atleta. Beleza, pessoal? Eu volto amanhã com mais informações do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no É o Time do Povo, em mais este Papo Reto com a Fiel. Até amanhã. Vai, Corinthians!